Olá, tudo bem? Já pararam para pensar como é que a gente sabe que uma coisa é, bem, aquela coisa? Como a gente consegue diferenciar os milhares de materiais que existem por aí? Hoje, a gente vai descobrir as verdadeiras assinaturas secretas da matéria. Ok, vamos começar com uma pergunta bem simples, do dia a dia. Pensa num pedaço de vidro e num pedaço de giz. Os dois são sólidos, podem até ter uma cor parecida, mas a gente sabe na hora que são completamente diferentes. A pergunta é: por quê? O que exatamente faz cada um ser único? Então, a resposta para isso está no que a gente chama de propriedades específicas. A melhor forma de pensar nelas é como se fossem a impressão digital de cada material. São aquelas características exclusivas que fazem a gente bater o olho e dizer: ah, isso aqui é ferro, ou isso aqui é água. É basicamente o nosso kit de detetive para identificar tudo ao nosso redor. Vamos começar pelo primeiro grupo, as propriedades físicas. E a dica de ouro já está aí no subtítulo, sem mudar. Estamos falando daquelas características que a gente consegue observar ou medir sem precisar transformar o material em uma outra coisa. É exatamente isso. Quando a gente mede uma propriedade física, a substância continua sendo ela mesma. Pensa no gelo. Se a gente mede a temperatura que ele derrete, ele vira água líquida, claro, mas continua sendo H2O. A composição química, a essência dele, não muda em nada. E aqui estão alguns exemplos bem clássicos. O ponto de fusão, que é a temperatura exata em que um sólido vira líquido. O ponto de ebulição, que é quando o líquido vira gás. A densidade, que é aquela relação entre a massa e o volume. A dureza, que é a resistência a riscos. E a solubilidade, que é a capacidade de se dissolver em outra coisa. E olha que interessante esse exemplo de dureza na prática. Quando a gente escreve com um giz no quadro, o giz se desgasta, certo? Isso quer dizer que o quadro é mais duro que o giz. Agora, se a gente pegar um pedacinho de vidro, ele consegue riscar tanto o quadro quanto o giz. Isso mostra que o vidro é o mais duro de todos, e o mais legal é que a gente descobre isso sem destruir quimicamente nenhum deles. E essa tabela aqui ilustra a diferença de um jeito brilhante. A água vira líquida a 0 °C, uma temperatura super comum para nós. Já o ferro precisa de mais de 1.500 °C. E olha só a densidade. Um cubinho de ferro é quase 8 vezes mais pesado que o mesmo cubinho de água. Esses números são como se fossem o RG de cada material. Agora vamos para o outro lado da moeda. Se as propriedades físicas são sobre o que um material é, as propriedades químicas são sobre o que ele pode se tornar. Aqui, a palavra-chave é transformação. Isso mesmo. Para a gente conseguir observar uma propriedade química, o material original tem que basicamente deixar de existir e se transformar em outra coisa completamente nova. É uma mudança de identidade, e não só uma mudança de estado, como de gelo para água. Esse slide é simplesmente perfeito para a gente entender essa ideia. Pega uma barra de ferro e deixa ela no tempo, em contato com o oxigênio. Com o tempo, ela vira o quê? Ferrugem. Já o etanol do vinho, em contato com o oxigênio, vira o quê? Vinagre. O ponto principal é esse. O ferro tem a propriedade química de enferrujar, mas ele nunca vai virar vinagre. E o vinho tem a propriedade de azedar, mas nunca vai virar ferrugem. Cada um com a sua transformação específica. Essa frase resume tudo de forma perfeita. Uma propriedade química nada mais é do que o potencial que um material tem de se converter em outra coisa. É a sua capacidade de reagir e de formar substâncias novas quando as condições certas aparecem. Certo? Agora vamos para a nossa última categoria, que talvez seja mais fácil de entender, porque a gente vive isso o tempo todo. As propriedades organolépticas são aquelas que a gente percebe usando o nosso próprio corpo. O nome pode até soar meio complicado, né? Organoléptica. Mas a ideia é bem simples. Estamos falando de tudo aquilo que a gente consegue ver, ouvir, cheirar, provar e tocar. São as propriedades que nos conectam de uma forma mais direta e imediata com o mundo ao nosso redor. É muito fácil de relacionar, olha só. A visão percebe as cores que estão na tela. A audição capta o som na minha voz. O olfato sente aquele cheirinho de comida boa vindo da cozinha. O paladar identifica se algo é doce ou salgado. E o tato sente a textura da nossa roupa. A gente usa essas propriedades o tempo todo sem nem perceber. Mas aqui tem um ponto importante. Nem todo material consegue ativar todos os nossos sentidos. O ar, por exemplo. A gente não consegue ver o ar, então a propriedade cor não se aplica a ele. Mas a gente consegue sentir o vento no rosto, o que ativa o nosso tato. Cada material interage com a gente de um jeito único. Bom, depois de ver tudo isso, a grande questão é:
por que é tão importante a gente saber diferenciar essas propriedades todas? Qual é a utilidade prática disso no final das contas? E a resposta é muito simples e, ao mesmo tempo, muito poderosa. Para a gente conseguir usar cada material do jeito certo para a função certa, a gente não faz uma panela de madeira porque a madeira tem a propriedade química de queimar. A gente faz de metal por sua propriedade física de conduzir bem o calor. Entender essas assinaturas nos permite projetar e construir o mundo como ele é. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Vamos pensar um pouco no aparelho que está sendo usado para acompanhar esta análise, seja um celular, um tablet, um computador. Quais propriedades, físicas, químicas e até organolépticas foram essenciais para escolher os materiais da tela, da bateria, da carcaça dele? É incrível parar para pensar, né? A ciência está literalmente na palma da nossa mão.